Oi, gente, tudo bem? Você já viveu uma vida onde ser útil era uma forma de ser amada? Ou você só era amada se você fosse útil, se você estivesse prestando algum serviço, fazendo alguma coisa? Hoje eu vou falar sobre isso. A resposta, pelo menos pra mim, é sim. E eu fui perceber isso só depois, porque normalmente a gente tem aquele estado de negação, né? Quando alguém fala alguma coisa do tipo, ai, tem que fazer uma terapia, todo mundo tem traumas e isso e aquilo. Tem pessoas que muitas vezes elas falam, eu não tenho trauma não, isso daí é coisa de gente Nutella. Quando eu era criança eu sofri, hoje me fez uma pessoa melhor. Realmente, algumas coisas que a gente passa moldam o nosso caráter e a gente realmente melhora, a gente pode ser um ser humano melhor. Só que algumas coisas travam a gente, né? E a gente precisa averiguar, ver o porquê de algumas respostas do nosso corpo, de algumas coisas que a gente faz muitas vezes sem pensar, de forma inconsciente, né? E eu falo isso porque durante a minha infância, para eu ser amada, eu tinha que mostrar algum tipo de serviço. Não que os meus pais não me amassem, mas assim, como a gente já sabe, cada um tem seus problemas, seus traumas, né? E a infância dos meus pais foi muito difícil. Então, a forma que eles tinham de demonstrar amor era somente quando a gente fazia alguma coisa, porque para eles mostrar afeto de graça era algo que não existia, eles não receberam isso, então eles não conseguiam fazer, né? Não conseguia dar. É aquela história de que a pessoa só recebeu ódio a vida inteira, ela não vai conseguir dar amor. Mas é claro que a gente pode quebrar isso e fazer das próximas gerações tudo diferente, né? Então, assim, eu sentia que eu era amada quando eu tirava uma nota boa na escola, por exemplo, quando eu arrumava a casa, fazia alguma coisa, arrumava o quarto, sabe? Fazia algum tipo de fazer algo que fosse bom. E quando a gente é criança, a gente não percebe, mas de forma inconsciente a gente já tá moldando ali aquela forma de ser amada que a gente acha que é o certo, né? Então, meus pais eram um pouco distantes, assim, então para mim conquistá-los, eu ia arrumava a casa, que eu sabia que eles iam fazer alguma coisa, aí chegava daquele jeito, só se viu, varria a casa, ai, não sei o que, ai, tirei uma nota 10 na escola, ai, eu fui bem e tal, aí vem aquele, ai, parabéns, aí vinha aquele abraço, aquela coisa toda. Nem sempre funcionava, né, claro, mas assim, a gente tentava. Só que isso fez eu me tornar uma adulta que que buscava validação alheia, né? E pra mim admitir isso foi muito difícil, porque eu falava, não, eu não tô nem aí porque os outros estão pensando, eu não tô buscando validação de ninguém, e é isso, e acabou. Só que conforme eu comecei as minhas terapias e meu processo de despertar, né, em todas as áreas, igual eu já falei aqui várias vezes, eu comecei a observar isso. E assim, não é fácil observar isso. Primeiro a gente nega, né? Só depois que a gente reconhece, eu comecei a perceber alguns tipos de comportamento em mim. Então, é aquele negócio que eu chamava de perfeccionismo, na verdade, eu estava querendo fazer tudo perfeito para ter algum reconhecimento em troca. Não que seja errado ter um reconhecimento, porém, eu ficava, tipo, querendo essa validação a todo custo. Então, eu entregava o melhor serviço, chegava sempre tudo certinho no mesmo horário, fazendo tudo certo, pensando que alguém ali em algum momento fosse me reconhecer. Só que com os nossos pais era mais fácil, pelo menos pra mim, né? Cada um tem sua experiência. Eu tirava uma nota 10, ganhava um parabéns. No serviço, por exemplo, eu fazia meu serviço de forma correta, era nada mais do que minha obrigação. Ou simplesmente, como eu já tinha falado em alguns outros vídeos aqui, outras pessoas que faziam menos que eram parabenizadas. E isso começou a me causar uma certa frustração. Então, eu comecei a investigar do porquê eu estava sendo assim. E conforme a gente vai fazendo terapias, às vezes eu nem fazia terapia ainda. Você já percebeu que às vezes vem algumas memórias na sua cabeça? Por exemplo, algumas memórias às vezes dolorosas da sua infância, algumas coisas que você tem vergonha, coisa que só você, dentro de você sabe, coisas que você nunca contou pra ninguém. Começava a vir à tona aquele pensamento. E antes de eu fazer terapia, de eu começar meu processo, de me ouvir mais, eu bloqueava esses pensamentos. Eu pensava, não vou pensar nisso, isso daí me magoou muito, esquece, já passou. Só que eu descobri
que a gente não pode negar esses pensamentos, porque eles vêm, porque eles querem ser curados, eles querem ser sentidos, eles querem ser acolhidos, essa é a melhor palavra, eles querem ser acolhidos. Então, quando vem aquela sensação, às vezes é algum trauma muito doloroso, alguma coisa que você não consegue nem pensar e precisa de anos para curar aquilo. Eu, por exemplo, ainda tô curando coisas que aconteceram na minha infância que eu penso ainda e ainda causam dor, e já tem algumas coisas que foram experiências dolorosas, porém agora eu consigo pensar e sair livremente, então esses pensamentos quase não acontecem mais. Então, assim, a gente precisa voltar assim na infância, né? Porque a infância é aquela terra que a gente sempre pisa os pés, a gente sempre vai estar lembrando, né? Nossa criança interior vai estar ali com a gente sempre, buscando a cura, buscando a maior liberdade, para você ser um ser humano melhor e você se livrar dessas amarras e poder viver uma vida boa e plena, né? Então, voltando ao assunto do vídeo. Então, eu precisava sempre fazer alguma coisa para ser amada. Então, assim, descobrir isso doeu, só que me libertou. Então, eu comecei a ver, eu falei assim, por que que eu tô me esforçando tanto e me frustro tanto quando alguém não percebe isso? Por que que eu fico buscando essa validação? E aqui você pode englobar em qualquer área da sua vida, tá? Você pode buscar validação de homens, de mulheres, namorado, marido, filho, não importa de quem, no serviço, né? Não importa a área que você esteja buscando validação. Tudo tem a ver na sua infância. Então, conforme vinha essas lembranças de eu querendo agradar muito, de eu me sentindo muito mal e pensando o que eu posso fazer para conseguir a atenção, para conseguir ser amada. E isso formou o meu caráter. Então, eu cresci achando que eu preciso fazer sempre tudo certo e que as pessoas só vão me amar se eu fizer alguma coisa em troca, fizer alguma coisa por elas. Hoje em dia, eu ainda tenho alguns traços assim, só que eu compreendo que eu faço isso devido a alguns traumas, algumas coisas que eu sofri, e eu começo a separar. Eu faço isso porque eu realmente gosto, eu faço isso porque eu tô querendo atenção, porque eu estou fazendo e tendo esse tipo de comportamento. Então, assim, a gente fala assim por cima e parece tudo muito fácil, mas não é fácil. Você precisa voltar na sua infância e entender por que acontecia essas coisas. E assim, é doloroso porque, como eu disse em uma parte aqui, nem sempre a nota 10 que eu tirava fazia que eu recebesse um carinho, um afeto em volta. Às vezes meus pais estavam preocupados com outras coisas e eu ia mostrar, eu tirei uma nota. Aí às vezes eu escutava uma palavra grosseira, tipo, não é mais que sua obrigação, que não sei o quê. Então eu começava a buscar outras formas de validação, entendeu? Começava a fazer outros tipos de coisas, às vezes nada adiantava. E o que acontece quando a gente coloca a culpa na gente sempre, né? Então, se essa pessoa não me ama, quer dizer que a culpa é minha, né? Se esse trabalho não tá me reconhecendo, quer dizer que eu não tô trabalhando certo. Se tá acontecendo alguma coisa, é porque a culpa é minha. E não é verdade. A culpa não é sua, a culpa não é nossa, né? A gente, como ser humano, a gente deseja ser amado e amar. E isso é normal, é o que a gente nasceu para fazer. Mas não significa que é o que vai acontecer, né? Infelizmente. Só que a gente precisa lidar com isso para ter uma vida melhor, para conseguir ser um ser humano melhor, mais consciente dos seus atos e que as próximas gerações venham ser cada vez melhores, né? Então, essa questão de se frustrar e de se sentir útil para ser amada vai te magoando aos poucos e vai fazendo você ficando cada vez mais dependente dessa pessoa, mais dependente de ficar fazendo os afazeres e tal, e esperando algum retorno em troca. E quando você não tem esse retorno em troca, você não acha que é a culpa da pessoa, não, você acha que a culpa é sua. Você pensa, o que eu tô fazendo de errado? Eu preciso fazer mais. E se torna aquele ciclo vicioso, e você vai fazendo cada vez mais, esperando algo em troca, e você não tem nada em troca. E isso te causa uma frustração. E eu tô falando isso porque é extremamente cansativo você viver nesse ciclo.
até a hora que você entende, que cai a ficha, você fala, nossa, eu tô fazendo tanto e não tô tendo retorno. Às vezes você até tem retorno, mas você tá fazendo demais pela outra pessoa, você tá fazendo coisas assim fora do normal, que você não faz nem pra você mesmo, buscando aquele tipo de validação, aquela falta que teve na infância. Então aqui eu tô dando o meu exemplo, mas às vezes a falta de um pai presente, de uma mãe presente, ou de ambos, não teve ninguém, não teve nenhuma figura ali de autoridade para estar junto com você. Talvez essa falta faz com que você tenha determinados comportamentos hoje. Só que isso é de cada um. Essa daqui é a minha experiência. Talvez a sua seja parecida, às vezes não, mas todo o comportamento que você tem agora, que degrada você, degrada a sua saúde física ou mental, ele começa lá na sua infância. Então é importante você voltar no seu passado e encarar. Então, quando vir aquele pensamento, tenta encarar ele de uma forma, não fique com vergonha pensando, nossa, o que eu tava fazendo, o que eu tava imaginando. Você era uma criança, ou às vezes até você já era adulto, um passado mais recente, por exemplo. Você não tinha a consciência, a mente, você não sabia do que você sabe agora. Agora você é um novo ser humano, agora você está preparado para encarar esses traumas, encarar esses medos e fazer tudo diferente agora. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Você não precisa ser útil para ser amada. Você nasceu para ser amado, amada. Você nasceu para amar e isso tem que ser recíproco e leve. Se você tá pisando em ovos com alguém para manter um relacionamento, seja ele de qualquer tipo que for, tá errado. Você precisa olhar para dentro, silenciar, prestar atenção no que o seu corpo diz, no que a outra pessoa faz também e deixar fluir, bola para frente, curar as coisas. Porque é isso, gente, a vida é curta demais pra gente ficar preso a traumas e não viver ela plenamente. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, dá um like, curte, compartilha, para que a gente possa crescer e evoluir juntos. Gratidão!